entender como que o ego funciona e fazer com que ele não domine a sua mente. Você tem que ser o dono da sua mente. Esse também é um princípio do budismo. No budismo Nichiren, nós estudamos e compreendemos que, através do Sutra do Lótus, entendemos que nós devemos ser os senhores da nossa mente. Entender que o universo, o todo, ele é mental, então tudo começa primeiro na mente. Olá, você! Eu sou a Jazz Nader, sou criadora do método Jazz Despertar. Quer um golinho de café? Bora para a parte 2 sobre o ego. Então aqui vou deixar o vídeo 1. O ego está nessa atmosfera. Ele está nessa dimensão que se chama 3D. Existe a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão. Estamos na junção dessas três primeiras dimensões. O que é romper o sexto degrau? Onde existe uma base, onde a massa, a maioria das pessoas se encontram, e existe a ponta dessa pirâmide, onde a minoria das pessoas ainda estão. Só que o professor Hélio Couto vai além, falando que você deve romper, inclusive, a ponta dessa pirâmide. Hoje eu estou de óculos. Então, aqui está a pirâmide. Quem criou essa pirâmide foi o psicólogo, mas ele também foi um grande sociólogo, Abraham Maslow. E aqui, existe essa sequência da nossa própria evolução. Lembram do cérebro reptiliano, o cérebro basal? O básico da vida é a sobrevivência. Qual é a base dessa pirâmide? Exatamente a sobrevivência. Necessidades fisiológicas. São elas a sobrevivência, a alimentação, a água, sono, a respiração. E aqui o Maslow, ele coloca até a sexualidade aqui. Por quê? Quando a gente traz a questão da sexualidade, não é apenas o prazer, não é apenas a liberação de dopamina, endorfina, o alívio da testosterona, a liberação da testosterona, não é apenas isso, mas é num sentido de sobrevivência. A minha espécie não pode morrer, não pode acabar. A minha família não pode morrer, não pode acabar. E com o tempo vieram as heranças, herança de terra, de terreno, herança de posse de ouro, herança de cargos hierárquicos. Então, eu precisava ter um filho que sucedesse o meu trono, que sucedesse as minhas terras, que pudesse assumir depois a empresa. Porque senão o tio vai assumir, Não tem tudo isso? Então, a primeira base dessa pirâmide são essas necessidades básicas, ok? E aonde está o ego? O ego está aqui, nessa base da pirâmide, controlada pelo sistema, pelo cérebro reptiliano. A sobrevivência. Na segunda camada dessa pirâmide, tem as necessidades de segurança. E aí vieram aqui também o sistema límbico com os mamíferos. Por que nós temos o instinto de acordar quando está com uma sensação de que está caindo? Quando a gente tem um sonho que está caindo, a gente já não acorda? Porque isso nós herdamos isso dos nossos amigos, dos nossos parceiros ali, os macacos. Os macacos, eles dormem nas árvores. Então, se eles caíssem de algum tronco, poderia cair e vem a onça, vem algum predador e já era, acabou. Então, eles precisavam ter esse instinto de acordar, porque senão eles poderiam morrer, E isso não só os macacos, mas existem vários outros animais que dormem nas árvores e precisam, acordar nesse chacoalhão, nesse susto. Então aqui a segunda parte da pirâmide são as necessidades de segurança, de se proteger, de lutar contra a violência, tanto que é o sistema límbico que ativa a ansiedade. Essas duas bases da pirâmide é onde está esse cérebro reptiliano e o cérebro límbico.
E a gente tá sempre ali voltado para o eu, o eu, o eu, minha sobrevivência, eu. E não é evolução, crescimento, expansão, estudos. Não, é sobrevivência, é o básico. É o básico do básico. Quando você pega qualquer filme aí de zumbi, qualquer filme de sobrevivência, as primeiras coisas que as pessoas pensam é exatamente sobre isso. Quando vem um caos, um tsunami, um furacão, qualquer coisa assim, a gente não sai correndo em busca exatamente sobre isso, né? Primeiro é a comida e depois o abrigo. E aí quando a gente vai subindo, né, até a quinta, então agora são mais 3. Veja que isso tem uma correlação também com os chakras. Então, depois eu vou trazer as informações dos chakras. Então, aqui, a terceira linha aqui da pirâmide são as necessidades sociais. Então, onde que eu pertenço? Qual é a minha família? Qual é a minha tribo? Quais são os meus amigos? E o que eu faço aqui na sociedade? Qual é o meu papel na sociedade? Né? Então existe essa terceira necessidade aqui. E aí, aqui, por trazer o relacionamento interpessoal, vem a questão do afeto e do amor. Então a gente está subindo também nos chakras aqui, né? Primeiro são ali os básicos do básico. Meu corpo precisa sobreviver. Depois, o meu corpo já garantido, eu posso me relacionar com as pessoas, né? Veja que a primeira necessidade, quando ele traz a sexualidade, não necessariamente tem afeto. Tanto que eu falei sobre o alívio da testosterona e não a liberação da ocitocina. A testosterona seria prazer, força, desafio, coragem, tal, enquanto a ocitocina é o amor, o afeto, a conexão e a construção de algo maior para um futuro. A ocitocina não está aqui nessa primeira base da pirâmide, ok? A ocitocina vem nessa terceira, começa a vir nessa terceira base da pirâmide aqui, onde se busca, né, sentimentos de amor, de afeto, familiares, amigos e a sociedade como um todo. Depois dessa terceira vem a quarta, que é as necessidades de estima, né? Então começa a vir um pouco o autoconhecimento. Caramba, quem eu sou? E eu mereço respeito. Eu mereço me sentir confiante. Eu preciso ter status. Eu preciso ter reconhecimento social. Então aqui, tanto que aqui o professor Hélio Couto fala sobre o poder, né? E o autoconhecimento que eu quis dizer aqui é ainda o autoconhecimento mais básico do básico do básico. É quando você se vê como um indivíduo separado da sociedade, já que passamos pelo terceiro, que é a interação social, mas aí quando vem essa quarta parte, é o poder. Eu preciso exercer um poder em cima dessas pessoas que eu estou interagindo. Então eu quero um reconhecimento dessas pessoas. Eu quero o status que vem dessas pessoas, da sociedade falando de mim. É o externo ainda falando de mim. Não sou eu por inteiro que manifesto no externo. Não é isso. É o externo que influencia o meu mundo interno. Ok? Isso é muito básico ainda. Isso não tem nada de evolução e crescimento. É ainda um degrau por degrau de você adquirir consciência, ok? E aí vem a quinta, que aí o professor Hélio Couto fala pra gente ir para o sexto degrau. O que é o quinto? O quinto seria a pontinha, né, dessa pirâmide, que é essa consciência maior, que é quando você expande. Você sai do degrau do poder, que é aqui a quarta faixa, né, dessa pirâmide. Você sai dessa necessidade de poder e você vem para essa autoconsciência, um pouco dessa expansão da consciência, onde você busca desenvolver o seu máximo potencial, alcançar os seus objetivos e ter uma vida com significado. Então, por que é a pontinha da pirâmide? Porque existe um sistema que se chama Matrix. E aí a gente vai falar sobre
a Matrix no próximo vídeo. Então, aqui existe essa organização em formato dessa pirâmide. A pirâmide só serve para você entender onde está concentrada a maioria das consciências do planeta aqui, né? Da nossa sociedade. A maioria está aqui embaixo, né? Ainda buscando a própria sobrevivência, moradia, comida, o dia a dia, a correria, né? O acordar cedo só para trabalhar, a vida é só trabalhar. Por quê? Porque existe um sistema que se chama Matrix que faz com que a massa esteja aqui embaixo. E o meu trabalho, a premissa do meu trabalho aqui, a premissa, a visão e a missão do Despertar é justamente fazer as pessoas despertarem, saírem desse lugar aqui embaixo, ó, e conseguir subir de nível e chegar na quinta e expandir para a sexta, né? Chegar no sexto degrau ali, que segundo o professor Hélio Couto, né? Segundo o professor Hélio Couto, ele também busca, né, fazer com que as pessoas acordem, despertem, alcance essa consciência para romper até mesmo o quinto degrau. Qual que é o sexto degrau que o professor Hélio Couto fala? Sobre essa expansão, quando você entende que é sobre energia, quando você se funde com o todo. E ao se fundir com o todo, você compreende tudo. E você consegue manifestar tudo que você deseja. Só que esse tudo que você deseja não é embasado aqui nesta pirâmide, né? Sobrevivência, poder, quero comprar, quero ter, eu quero casa, eu quero carro, quero apartamento, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero roupa, eu quero prêmio, quero as pessoas sempre falando de mim, eu quero fama, eu quero tudo isso, né? Não é nesse lugar avarento, não é nesse lugar de ganância, né? Tudo tem as polaridades. A lei de Kybalion, né? O yin e o yang, a polaridade existe. A gente só entende o amor por compreender o ódio, por viver o ódio. Nós só despertamos a nossa coragem quando a gente encara o nosso medo, quando a gente vai com medo mesmo, quando a gente faz tudo com medo mesmo. Aí vem a virtude da coragem, né? A gente só entende a paciência, a gente só desenvolve a virtude da paciência quando a gente vive situações que precisamos ter a paciência. Aí a gente consegue ter essa noção, né, dessas polaridades. Então, se existe a ganância, também existe a ambição. Se existe o egocentrismo, também existe essa autenticidade. Então, para tudo tem o caminho do meio, né? Opa, eu tô pendendo mais para ganância? Não, vamos pender mais para cá. Né? Eu quero continuar tendo essa ambição na vida, quero crescer, quero prosperar. E é sobre isso, a nossa vida é sobre isso. Sobre sempre termos objetivos grandiosos. E mesmo objetivos mundanos, sei lá, se você quer sim sua casa, seu carro, suas viagens, viver do bom e do melhor, o luxo, ok, você pode ter o que você desejar. Mas saiba que quem está comandando isso não é a avareza, não é a ganância, e sim um lado mais evoluído de você mesmo. Não é o ego, é o eu superior. Tudo bem? Bom, a quinta aqui, a pirâmide, é quando você começa a entender que todos os seus objetivos é para algo maior. Eu quero ter o meu carro, mas não é para ficar mostrando para o meu vizinho que eu tenho carro ou postando no Instagram que eu tenho um carrão. E é só para isso. Mas eu quero ter um carro para quê? Para eu levar minha família para viajar, para eu viajar. São coisas maiores do que simplesmente ficar mostrando para outras pessoas. Porque, de novo, ficar mostrando para outras pessoas é ali, ó. É a base. Não tem para todo mundo e só eu consegui, né? Isso é o primitivo, né? A coisa mais baixa assim possível. Não tem para todo mundo.
E isso é um sistema da Matrix. Depois a gente vai falar um pouco sobre a Matrix, né? Mas é nesse sentido. E romper com essa ponta da pirâmide é quando a gente começa a entender que você não precisa viver no mundo material para ter o material. Olha isso, que paradoxo, né? Você só vive a abundância na matéria quando você se desapega da matéria. Não é uma doideira? É um paradoxo. Eu fiz até um post sobre um paradoxo também lá no meu Instagram. Depois vejam lá esse post, é muito legal também. Acho que eu vou até refazer esse post pra dar uma modernizada, pra ter outra carinha. Mas é muito curioso, né? Quando a gente começa a falar sobre física quântica, quando a gente pega os experimentos de física quântica, quando a gente entende que tudo parte tudo parte do observador, né? Você percebe paradoxos. Calma, por que esse paradoxo? Porque o tempo não é linear. O tempo não é linear. Então aqui foi a parte 2. Estou construindo, né, toda uma consciência para vocês irem acompanhando e entenderem o que é o método de despertar. O método de despertar é sobre tudo isso que eu estudo e eu interpreto para vocês. Essa é a minha visão, né? Essa é a minha linguagem, né, de tudo isso. E se você está precisando realmente sair chegar inclusive na quinta parte, na ponta da pirâmide, se você está precisando elevar o seu estado de vida, estado de consciência, se você está precisando despertar mais, não hesite em me mandar um e-mail para nós agendarmos ou um mapa astrológico para você ter essa consciência, né, dos seus poderes, da sua missão de vida, ou também começarmos, né, um protocolo de terapia com o método de despertar. Então, é só mandar um e-mail para despertar@gmail.com ou contato@despertar.com.br. Vão lá no meu site também, www.despertar.com.br. Lá vai ter a minha história, qual que é a missão, né, realmente da minha empresa, todos os serviços que eu deixo disponível, né, todas as ferramentas que eu trabalho, o que você pode fazer neste momento. Pode ser uma tiragem de tarô para trazer mais essa clareza, entender como que está todo o seu campo a partir de uma leitura de tarô também, ou entender quem é você, qual é a sua essência a partir do mapa astrológico. Mas se você já quiser partir para uma sessão de terapia para já trabalhar suas crenças limitantes, os seus traumas, os seus medos, as suas dores, que assim seja, né? E conte comigo na sua jornada de autoconhecimento. É sempre com muito amor, com muito respeito e com muita força, muita leveza, né? Uma força, mas também muita leveza. Porque tudo pode ser leve. Não precisa ser pela dor, não precisa ser com sofrimento, não precisa ser difícil. As coisas podem ser fácil, leve, prazerosas também. Ok? Essa foi a segunda parte, né? Vou deixar aqui linkadinho a parte 1 e a parte 3, que vai sair no futuro. E aí o tempo não é linear. Então, se você tá vendo um pouco mais pra frente esse vídeo, já vai ter o link da parte 3. Ah, que da hora! Mas é isso aí, e na parte 3 vamos falar sobre a matéria. Ok? Beijinhos e até o próximo vídeo.